Olá, eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista. Eu tenho esse canal desde 2016, mas agora em 2024 estou retomando com um outro projeto, Café com Freud e Lacan. É uma ideia de trazer conceitos da psicanálise ao maior número possível de pessoas. Depois da Covid-19, nós tivemos um aumento muito grande de casos graves nos consultórios, nas clínicas. Então, eu tomo essa atitude de transmitir um pouco mais de conceitos, de psicanálise, saúde mental, ideias sobre o aparelho psíquico, porque eu sinto que isso é preciso uma mudança drástica na sociedade. E eu vou dar três justificativas, da necessidade, da importância da gente ter acesso a mais conceitos de Freud e de Lacan. Primeiro, eu vou explicar, falar de Freud e de Lacan e depois dar os meus argumentos. Então, Freud foi um psicanalista austríaco e em 1900, por volta de 1900, ele começou a publicar sobre psicanálise, ele é o pai da psicanálise. Até 1939, quando ele faleceu. Então, temos aí quase 40 anos de trabalho, tem muita produção. E temos Jacques Lacan, que é um psicanalista francês, ele é um pós-freudiano, que a gente diz, um seguidor de Freud, e ele começa a publicar lá por volta de 35, 40 e vai lá até 1981 que ele falece. Então, esse é um dos meus primeiros argumentos. Do quanto a gente não tem tanto acesso às pessoas, os leigos, as pessoas comuns, não têm tanto acesso a esses conceitos. Por quê? Freud, ele escrevia de uma forma mais hermética, e a obra dele ficou presa nas editoras, na editora Imago, e era vendida junto, tudo junto, pacote junto. Então, isso fazia com que somente profissionais, intelectuais muito especializados lessem. E ao invés de dar acesso, ficar mais acessível a todo o público. Depois veio o Lacan, que falava também muito hermético, seus seminários, ele se conectava a várias outras filosofias, ideias, e o que foi ficando difícil entender o seu conteúdo. Então, são dois autores que teve dificuldade de entrar assim para que todas as pessoas tivessem acesso. Então, este canal é exatamente para isso, para que esses conceitos fiquem mais acessíveis. E eu sinto hoje, como analista, que o fato dessas ideias já terem sido feitas há 100 anos, 50 anos, e as pessoas não terem acesso, as pessoas ficam assim, inventando a roda, como dizem, sabe? Ficam falando, se interrogando sobre pontos emocionais, discussões, sobre o aparelho psíquico já foram discutidas. O segundo argumento é assim, que vejam bem, o quanto a gente começa a ir para a escola, cuidar do intelecto, lá desde 3, 4 anos, aí 7 começa a aprender a fazer conta, a escrever, né, ensino primário, ginásio no meu tempo, não é assim? Mas é fundamental, depois ensino médio, muitas vezes ensino técnico, depois vai para a faculdade. Hoje em dia, a faculdade, as pessoas, né, batalharam para que tivesse acesso, muitas pessoas à faculdade. Hoje em dia, muitos fazem pós. Então, o quanto a gente fez evolução sobre essa questão intelectual. Hoje em dia sabemos o quanto a alimentação, então as pessoas procuram nutricionistas, as pessoas procuram se alimentar melhor, raciocinar isso no dia a dia. E os dentistas, não lembro, eu tenho uma foto, meu bebezinha, no colo da minha avó. E ela, com 50 anos, tinha o cabelo assim branquinho e ela já usava dentadura. Gente, isso, não é? Eu há 50 anos. E hoje em dia, olha quantos avanços a gente fez na parte bucal. Os dentistas foram maravilhosos, foram nas escolas, batalharam, e hoje a gente escova 3 vezes ou mais ao dia, a gente tem todo o cuidado, fio dental, não é? Uma série de cuidados que as pessoas podem chegar até lá com 100 anos e ainda
terem seus dentes, ter possibilidade de cuidados. E por que eu estou falando tudo isso? O quanto a nossa sociedade fez avanço de cuidados com o corpo. E como assim, o intelecto é uma coisa, o corpo biológico é outra, o corpo, assim, a parte como é que chama? De dente é outra, a parte ginecológica, o quanto fizemos campanhas sobre o câncer de mama, o câncer, certo? Uma série de questões que, assim, precisa cuidar sempre, precisa cuidar todo dia, precisa fazer check-ups, precisa acompanhamento. E o que acontece na saúde mental? O pessoal ainda corre, fala, não, eu não preciso, não é tudo isso. Então, chegam ao consultório pessoas que, assim, 50, 60 anos, que nunca passaram pelo analista, nunca cuidaram, não, assim, não leram, não pesquisaram, não se informaram. Então, tem mesmo que seja, assim, conceitos, intelectualmente a pessoa ir tendo mais conhecimento, quanto realmente o tratamento, os cuidados. E aí, muitas vezes a pessoa tem um aparelho psíquico forte, mas a vida é feita de, né, assim, frustrações, dificuldades, tem alegrias e realizações, temos, mas também desafios, dificuldades, e o aparelho emocional vai se desgastando. Então, é da ordem do dia que a gente possa cuidar, pensar, se responsabilizar. Então, este é o meu segundo argumento do quanto este é um canal para todos, divulguem, levem, indiquem, porque quanto mais crescer, vocês sabem, sigam o botão, entrem no canal. O terceiro argumento, e este eu sinto assim muito grave, no sentido assim, nós temos algumas frases, algumas palavras que são repetidas sempre. Então acontece uma situação, um problema e tal, as pessoas repetem essa frase, sabe assim, uma dúzia que seja, meia dúzia, uma dúzia de frases. Mas isso, como por exemplo, assim, acontece alguma coisa, a pessoa, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. O que você ouve é isso. É uma frase de incentivo, é uma frase bacana, com certeza, mas fica muito restrito. E aí a pessoa vai. Se não dá certo, a pessoa, não era para ser. E aí, vejam, assim, Freud, Lacan tem um arsenal, cada um de 40, 50 anos de trabalho, muitos conceitos, ideias, raciocínios que a gente pode usar na hora em que alguma coisa aconteceu. Só que as pessoas ficam limitadas a esses pontos. E aí o que acontece? Eu sinto como analista uma asfixia, a pessoa fica sem oxigênio, sem ideias e vai paralisando, porque assim, se tudo era para dar certo automaticamente, que vai acontecer, que dê o sujeito, que dê o posicionamento dela, e muitas vezes a pessoa sente assim que é só comigo que acontece. Porque com o outro tudo dá certo, e se não der, não era para ser, então deixa a nossa sociedade numa posição passiva. Por isso, estou aqui como analista. Eu já tenho minhas filhas e agora elas são adolescentes. Sobrou um pouco mais de espaço para fazer esta parte que eu gosto muito, que é a transmissão da psicanálise. Quero contar com vocês, é para vocês. Sigam, curtam, façam perguntas, estimulem. Eu estou me comprometendo a vir aqui toda semana, trazer conceitos, ideias, para que a gente saia dessa asfixia, para que a gente ganhe oxigênio, conceito, conteúdo, que faça a gente raciocinar de uma forma e a gente possa ser mais ativo na nossa sociedade, a gente sinta que a gente pode construir, contribuir com a gente mesmo, com aquela situação e com as pessoas em volta, com a sociedade. E o Café com Freud e Lacan, temos a coletânea de livros, temos aulas, vamos dar palestras em empresas, em escolas.
O ponto é que tudo é um exercício, um cuidado. É para que daqui a 10 anos a gente possa ter um outro raciocínio em relação à saúde mental. Essa construção dos dentistas para que hoje, 2024, estou fazendo 50 anos, eu possa não estar na posição da minha avó, usando dentadura, eu posso ter os meus próprios dentes, eu posso ter outra posição de estrutura corporal, não é? De cuidados, da mesma forma que a saúde mental. Ela precisa ficar mais acessível, é um compromisso de todos. Ou seja, sigam, participem, deixem perguntas, estarei aqui muito feliz para responder e trocar com vocês.